Oi, Vem uma gente, porrada. Opa, nós estamos trocando figurinha aqui, como professora. vocês estão? Estou aqui escutando um pouquinho. Boa noite, professora. Bons livros. É muito bom ouvir isso. Tem muita coisa legal aí na prateleira, né, gente? Tem muita coisa boa para a gente consumir. Tem muita coisa ruim também, né? Tem. Nossa, olha, vou consumir muito conteúdo ruim, Tem mas muita gente ruim no mercado também, hein? Tem muita gente falando bobagem. muita, né, gente? E uma Você coisa pega. importante que a gente tem que ter cuidado, não só com os livros. É muito importante hoje, né? A gente está aí, vocês devem estar acompanhando as polêmicas com o Elon, com o Alexandre de Moraes, né? E censura, e o Twitter manda no Brasil. E, então, além disso, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente consome no YouTube, sabe? Nas redes, porque tem muita gente falando besteira, não só de mercado financeiro, isso aí, gente que vende curso, isso aí é o que a gente mais tem, sabe? Mas a gente precisa ter bastante cuidado com o que a gente escuta, com o que a gente lê, com o que a gente vê, porque muitas vezes, eu gostava de falar muito disso, principalmente no período eleitoral, eu lembro que nessa época eu ainda trabalhava lá no Safra, na última eleição, eu ainda estava lá, e eles, né, os alunos e os profissionais vinham muito com uma ideia pronta para realmente o que acontecia ou o que era mostrado para te levar a pensar que era aquilo que acontecia para você seguir um efeito manada. E de fato aconteceu o que eles previam. Então a gente tem que ter cuidado até onde as informações nos manipulam, até onde a gente se deixa levar, né? Eu gosto muito de, eu acho que eu já falei isso para vocês em uma outra aula, a gente tem que ter muito cuidado com o fanatismo. Isso. Isso leva a gente a ter posições que deixam a gente cego, né? E quando a gente não tem que ter ninguém de estimação, político, enfim, né? Seja quem for. Todo mundo tem o seu ponto de vista e o direito de pensar, né, gente? Ninguém tem o direito de, como a gente já pensou, de brigar, de matar. Eu torço pro Flamengo, meu pai torce pro Vasco. E aí? E aí? Eu acabei de dar uma camisa do Flamengo, do Vasco para ele de aniversário, ele me deu uma do Flamengo. Imagina? E meu pai é doente pelo Vasco, assim, doente mesmo. Ele briga, ele discute com os amigos dele, mas ele sabe até onde ir, sabe? Então, eu acho que isso vai muito nesse ponto também, até onde nós somos manipuláveis, sabe? E isso tem pegado muito nessa discussão entre o Elon, né? O dono da X, né? Que não é mais Twitter, que agora é Rede X, e o Alexandre de Moraes. Então, é importante a gente, até nesse ponto, falar isso. O Alexandre de Moraes está tentando censurar, o Twitter não pode mais, a gente tem que ter cuidado com as notícias que a gente lê, inclusive sobre isso, para a gente não ser levado a pensar o que eles querem que a gente pense, não de fato é verdade. Então, eu estava ouvindo vocês falarem de conteúdos do Serbassi, eu gosto muito dos conteúdos dele, eu acho que ele escreve de uma forma muito legal, eu gosto muito do Leandro Carnal, eu acho ele muito legal também, não só no conteúdo de finanças, né, mas também no conteúdo aí mais sociopolítico, mais sociologia. Eu tenho outro que eu adoro, que tem gente que ele é do tipo ame ou odeio, que é o Cortella, o Cortella é do tipo eu amo ou odeio. Eu sou uma das que ama. Eu acho que ele tem um posicionamento muito legal. Ele tem uns livros muito legais. Ah, isso eu dei Olha, Cortella, o meu hein? posicionamento, ó. É. Já tive a oportunidade de ir em algumas palestras do Cortella e acho que ele explica de uma maneira muito legal. Um dos últimos livros dele que eu sempre venho relendo é uma coletânea dele, os dois vêm juntinhos. Um é o que fazemos, o que fazemos, e o outro é o Viver Bem para Morrer Bem. Então, são dois livros super legais, assim, do Cortella, são super baratinhos, super acessíveis, eles vêm numa coletânea. Eu acho que ele tem a página na internet, né, que ele compartilha alguns pensamentos lá de filósofos, de teóricos, que eu acho que ele tem uma visão muito legal. Eu gosto de ler livros escritos por políticos, eu acho que são muito legais, já li os livros do
Fernando Henrique. Eu li o último do Aires Brito, que é um ex-ministro do STF, ele foi muito STF. legal. Então, são pensamentos que... Também gosto de ler porcaria, tá, gente? Eu vou negar, não gosto de ler coisa ruim. Mas não Harry leio Potter. Potter. Não é do meu perfil. Mas a gente, às vezes, também tem que dar uma parecida, né? Eu gosto de ler ficção científica. Eu leio bastante, li a coleção toda do Dan Brown, não sei se vocês conhecem, que é o autor do Código da Vinci. Toda a coleção do Dan Brown é muito legal, até o último agora que ele escreveu, que é o Inferno. Então, Acho que eu falei coisa inferno, né? legal. Tem o Os filmes que eles fizeram ficaram bons também, né? Ponto de Foram muito Impacto, bons. Anjos e Demônios, ficou muito Muito bons. conhecido. Ele tem um também que se chama O Símbolo Perdido, que vai tratar da maçonaria, que é muito legal. Então, assim, para quem gosta de ficção científica, a inteligência artificial deles também é muito legal. Eu recomendo que vocês procurem. Tudo tá aí, né? Acho que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né, gente? Então a gente tem que saber o que absorve. A gente pode ler de tudo também, mas saber o que a gente absorve, né? Até quanto aquilo impacta na nossa vida. Eu sou meio preconceituosa com livro de autoajuda, mas acho que ele super fortalece quem precisa. Eu leio para saber o que está escrito, mas não acho que é uma coisa que balize a minha vida. Mas tem gente que acha que aquilo toma por verdade, né? Mas gostei da discussão que vocês estavam, os livros estão muito bem recomendados, Silvano comentou de algum, o Tony aqui estava falando de outros, então, de leitura vocês estão bem, viu? Continuem que estão indo bem. E como que vocês estão de estudos? Me contem. Estamos chegando na parte final. Inclusive, chegamos hoje na matéria que eu mais gosto de lecionar, que é Previdência. Eu tenho um carinho muito grande por essa parte da matéria, também amo e odeio, mas eu acho que ela faz muita diferença no conteúdo, porque é um conteúdo fácil. É decoreba, tá, gente? É decoreba mesmo, mas vai pegar um pouquinho lá da matemática financeira, que quem aprendeu vai conseguir matar aqui de uma forma bem tranquila. Tá? Estão acompanhando as aulas? Tiveram bastante aulas aí depois do nosso último encontro, né? Acho que o último que eu dei para vocês foi economia, se eu não me engano. Depois tiveram fundos, renda variável, que não fui eu. Acho que a gente parou em renda fixa, né? Se eu não me engano, CDB, LCI, LCA. Depois Aí. eu os professores de renda variável com vocês. Deixa eu compartilhar a telinha para que a gente possa começar. Apareceu? Deve ter aparecido pequenininho, né? Só não está em apresentação. Agora vai estar. Agora foi? Show de bola. Vamos começar a parte que eu mais gosto. Dúvidas, por favor, me interrompam, tá? A gente tem essa aula de previdência e no sábado também a gente tem outra aula de previdência. Então, se ficarem dúvidas, alguma coisa nesse sentido, compartilhem comigo. E no sábado também a gente pode tirar mais dúvidas. Beleza? Vamos lá, então. Márcio acumulou 290 mil e decidiu se aposentar aos 55 anos, obtendo uma renda vitalícia de R$ 5.500 por mês em um plano do tipo PGBL, Programa Gerador de Benefício Livre, tá? É isso que quer dizer PGBL, Programa Gerador de Benefício Livre. Porém, Márcio faleceu 2 anos depois de começar a receber a sua renda vitalícia. Desta forma, o plano de aposentadoria de Márcio garante que a renda por ele acumulada, letra A, vire renda vitalícia para pessoas apontadas no plano, passe integralmente para a administradora, passe para as pessoas apontadas no plano e encerra-se a conta, seja dividida entre os herdeiros legais que Márcio deixou no testamento ou no processo de inventário.
Tony já respondeu aqui pra gente, a Andressa também. O que que acontece, gente? Aí tá falando um monte de coisa legal, né? Ele tá falando de valores, falou o tipo de previdência que esse cliente tem. Para dar uma relembrada, nós só temos dois tipos de previdência no Brasil, PGBL ou VGBL, Programa Gerador de Benefício Livre ou Vida Geradora de Benefício Livre. Uma coisa importante que a gente precisa ter em mente aqui sobre a previdência no Brasil. E isso a gente falou lá na primeira aula que eu dei para vocês quando a gente fala de Sistema Financeiro Nacional. A Previdência aberta no Brasil, a PGBL e a VGBL, são consideradas seguro, tá? Então, elas não são consideradas previdências de fato. As previdências de fato são geridas pela Previc, né? Que é a entidade das previdências do tipo fechadas, beleza? Então, isso aí é um ponto bastante importante. Então, o que esse exercício está trazendo para a gente? Um cliente acumulou certa quantidade e chegou no período da aposentadoria dele, ele decidiu optar por uma renda vitalícia, ou seja, enquanto existia a vida, existia a renda, por isso vitalícia, tá? E nesse tipo de plano, o que que acontece quando o beneficiário, o dono do plano, falece? O saldo fica integralmente para a administradora do plano, tá? Não importa se o cliente faleceu no primeiro mês, no primeiro ano, no 10º ano, no 20º ano. Todo o saldo que estava ali acumulado é de propriedade da administradora, tá bom? Por que que isso acontece? O Tony falou que deveria ser reversível ao cônjuge. A renda não teria fim, né? A gente não sabe quando que quanto tempo, isso já é um risco para a seguradora. Yeah. O fato da renda vitalícia já é um risco que a seguradora está assumindo. A gente vai falar de tábua atuarial aí para frente. Mas nesse ponto, né, ela faz ali um cálculo, eu acho que o Márcio vai viver mais 30 anos. Então, eu vou fazer um cálculo de que o valor que ele acumulou, eu devolva para ele durante esses 30 anos, eu não tenha mais nenhum real de custo. Vai que o Márcio vive mais 40 anos. Então, a seguradora está no risco ali de pagar os outros 10 anos para ele, né? E vai que ele se casa com uma pessoa muito mais nova. Então, tem planos em que, de fato, é a seguradora. Ela nunca vai querer perder, né, gente? Tem essa máxima. Então, dos tipos de aposentadoria que a gente tem, quando a pessoa encerra a fase do diferimento ou da acumulação e entra na fase do benefício ou da renda, a gente tem algumas rendas possíveis para o cliente escolher, caso ele não opte por um resgate total, tá? E, às vezes, a gente fica com um pouco de dúvida. Os planos em que a renda fica para a administradora são renda mensal vitalícia e renda mensal temporária. Bora. Nesses dois planos, a renda fica para a administradora. Por quê? Enquanto existir vida, existirá renda. No caso da vitalícia, enquanto o instituidor do plano viver, ele terá a renda. No caso da temporária, esse cliente opta por receber certo valor durante um tempo e acaba o que acabar primeiro. Se ele falecer, a renda acaba. Se ele continuar vivo e o dinheiro acabar, a renda acaba também. Essa é a temporária. É diferente da prazo certo, tá? A prazo certo é a única reversível ali aos beneficiários, tá bom? Além da reversível ao cônjuge, né? Que tem essa possibilidade. Em alguns planos mais novos, tem ainda a possibilidade de reversível ao filho, né? Ao beneficiário, que além do cônjuge tem o terceiro ali. Beleza? Então, a alternativa correta aí, letrinha B. Número 2. Ó, já adiantei uma questão. Além da seguradora, o cliente que adquire um plano de previdência complementar aberto pode colher informações em qual órgão competente? Previc, Conselho Nacional de
Previdência Complementar, SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, ou no Conselho Monetário Nacional. Lembrando que previdência aberta no Brasil é considerada seguro, tá? Aí lembram lá dos órgãos que a gente teve na primeira aula, os normativos, os executores e os operadores, os fiscalizadores. Sempre que a gente falar de órgãos normativos, estou falando de conselho. Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Quando eu estou falando de órgãos fiscalizadores, estou falando da outra base, né? Aí a gente está falando de Banco Central, CVM, SUSEP e Previc. São os fiscalizadores. Depois a gente vai ter os operadores, Bolsa de Valor, corretora, banco, entidade de previdência, tá? E aí é essa galerinha. Então, como no Brasil previdência é seguro, eu vou procurar a SUSEP, além da própria seguradora que está me oferecendo aquele plano, tá? E uma coisa importante, gente, que às vezes a gente fica ali meio na dúvida, quem está fora do banco, fora às vezes do mercado, fica meio perdido. Ah, eu comprei minha previdência no Santander, comprei minha previdência no Bradesco. Então, minha previdência é do banco. Aí a gente volta na matéria, como as coisas acabam se completando, né? A gente tem as possibilidades dos bancos múltiplos, lembram? A gente tem várias entidades ali dentro. E quem vende a previdência do Santander é a Zurich, seguradora. Mas ela está vinculada à holding, à grande holding. Entenderam? É por isso que você, quando precisa de um sinistro de previdência dentro do Banco Santander, você liga para a Zurich. Você tem um sinistro dentro de outra instituição, você vai ligar para Porto, para Bradesco, Vida e Previdência, para Itaú, Vida e Previdência, Caixa Econômica, Vida e Previdência. Não existe Santander, Vida e Previdência. Quem faz isso é a Zurich, tá? E aí, milhares de seguradoras que a gente tem no mercado. A mesma que oferece, muitas vezes, o seu seguro de carro pode oferecer também uma previdência complementar aberta para você. Belezinha? Então, alternativa C. Próximo. Vamos fazer um cálculozinho aí pequitito. Laís tem 28 anos e decide contratar um plano de previdência complementar. Sua disponibilidade para efetuar contribuições é de R$ 400 mensais. Seu banco lhe ofereceu um plano com uma taxa de carregamento de 3%, cobrada na entrada, e a estimativa de rentabilidade é de 0,7 ao mês. Laís pretende se aposentar aos 60 anos. Qual é o valor de reserva que ela terá ao chegar na idade da aposentadoria e qual modalidade de plano de previdência deve contratar, considerando que ela declara pelo modelo simplificado do imposto de renda. Então, se a gente começar a fazer um exercício de baixo para cima, a gente já elimina ali duas alternativas. Por quê? Se eu estou falando de modelo simplificado de previdência, de imposto de renda, eu não estou falando de previdência do tipo VGBL. VGBL, tá? Por quê? Para que eu seja declarante ou optante por um PGBL, obrigatoriamente eu preciso fazer declaração de R pelo modelo completo. E, além disso, para que o PGBL seja interessante para mim, eu preciso atender a outros requisitos. E também saber se eu posso me enquadrar nele, né? O principal dele, toda a renda que eu tenho, eu consigo guardar até 12% no ano, para que faça sentido eu fazer o PGBL? Não, eu só consigo guardar 2%. Não faz sentido, tá? Outra coisa, eu preciso obrigatoriamente ter vínculo com o INSS. Seja pagando, seja recebendo INSS. Você precisa ter vínculo com a Previdência Social, tá? Então, você precisa ir ser CLT, CPPR, para que você tenha vínculo, tá? Se você é autônomo e não contribui com a Previdência Social, você não pode usufruir dos benefícios de uma
PGBL, tá bom? Você pode ter, isso não te impede, mas você não vai poder usufruir dos benefícios que a PGBL proporciona aos clientes, tá? Ah, Larissa, sempre o PGBL é ruim? Não, algumas vezes o PGBL é interessante. Eu até fiz um cálculo recente para um amigo meu que tem uma grande renda e tem uma capacidade de poupança bem alta, e o PGBL é mais interessante para ele, porque ele pode guardar os 12% anuais. Então, a gente deu início à abertura de um PGBL para ele. Depois eu mostro o cálculo para vocês como que a gente faz, tá? Então, ou já, nesse jeito aí, já eliminamos duas alternativas, né? Então, a gente está entre a A e a D, porque com certeza é um VGBL que a Laís vai fazer. Agora, qual será que é o valor que ela acumulou? A gente tem alguns dados, né? Primeira coisa, a regrinha que eu ensinei da matemática financeira continua valendo. A PMT é igual? É. Então, eu vou usar a tecla branca da HP. Eu já sei quanto que ela pode guardar. A PMT da Laís vai ser sempre de R$ 400? Sim. Mas, de fato, ela guarda os R$ 400 todo mês? Não. Por quê? Tem taxa de carregamento. E aí, algumas vezes, gente, a taxa de carregamento é cobrada na entrada, na saída, numa portabilidade. Normalmente, é na entrada, tá? Hoje em dia, inclusive, como existem muitas entidades oferecendo previdência, a gente já não vê mais essa taxa de carregamento sendo cobrada, tá? A partir do momento em que uma instituição zerou, qual é a outra vantagem que você teria em pagar alguma coisa que tem a possibilidade de ser de graça? Nenhum. Então, hoje é muito comum, tá? As taxas de carregamento é como se fosse ali um pedágio de entrada. Para cada aporte que você faz, é descontado aquele carregamento. Esse de 3% é absurdo. É muito alto. Então, a Laís vai guardar ali R$ 400, todo mês os R$ 400 dela, 3% é descontado. Então, de fato, ela guarda 388, porque 3 vezes 4, né, vai dar ali R$ 12. Então, a Laís vai perder esses R$ 12 aí apenas para fazer aporte no plano. Beleza? Então, NI, PV, PNT e FV. Eu tenho 4 das variáveis e quinto é o que eu estou tentando descobrir. O que eu estou tentando descobrir? Quanto ela vai ter lá no final, quando ela se aposentar. Então, deixa eu pegar aqui minha querida amiga HP, todo mundo de HPzinha na mão, FCLX, essa minha HP emuladora não está programada. Então, vamos lá. Primeira coisa, quanto tempo a Laís vai guardar o dinheiro? Ela hoje tem 28 anos. Ela quer se aposentar aos 60. Então, ela vai guardar esse dinheiro por 32 anos. Lembra que sempre precisa estar no mesmo período de tempo. A PMT é quem manda. A PMT está em meses. Então, eu preciso converter o tempo para mês. Então, 32 vezes 12 vai dar 384 meses. Esse é o meu N. É estimado por mês que a Laís tenha uma rentabilidade de 0,7%. Isso é a minha taxa. Ela vai guardar algum valor inicial? Não, não fala de aporte inicial. Então, o PV pode ficar zerado. Não tem problema, tá? Quanto que é a PMT da Laís? 388. Isso eu já descobri, por conta da taxa de carregamento. Belezura? Quanto que ela vai ter lá no final? É só eu apertar o FV. Eu estou procurando isso? Estou. Por que que saiu negativo na tela da minha HP? O que que eu deixei de fazer? Perfeito. Silvan colocou aqui perfeito para gente.
Por que que apareceu menos aqui na tela da minha HP? O que que faltou eu fazer aqui? PMT invertida, né? PMT, exatamente. Exatamente. Andressa, não é o aporte inicial porque ela não coloca dinheiro no início, é a PMT. Todo mês sai da Laís R$ 388. Então, é por isso que apareceu o negativo. Tem que tomar cuidado, tá, gente? Porque às vezes a prova pode ter o mesmo valor positivo e negativo. Então, tomem cuidado, tá? Foi realmente para ver se estava todo mundo ligadinho. Mas o valor é este mesmo. Então, a Laís vai ficar com 751.910 acumulados em VGBL. Alternativa correta, letra A. Perfeito? Andressa, para você não se confundir, pensa sempre que se o valor está saindo do cliente, ele é negativo. Se ele está pagando uma parcela, se ele está comprando algum bem, se ele está fazendo aporte inicial, aquilo está saindo do cliente e indo para o banco. É sempre negativo, tá? Pode acontecer de ter dois valores negativos, ou seja, o cliente fez um aporte e vai pagar parcelas. Os dois são negativos. Não tem problema, tá? A única coisa que não é negativa é o valor futuro. No FV, ele não é negativo, tá bom? Show de bola? Vamos para a próxima, então. Um participante de um plano do tipo PGBL possui reserva de 85 mil. Tendo em vista que fará de imediato contribuições de 800 pelos próximos 120 meses, considerando uma taxa de retorno de 0,55 ao mês e taxa de carregamento de 1% na entrada, qual é o valor acumulado ao final dos 120 meses? É extremamente parecido com o que a gente fez, né? Vamos pegar aí a nossa HPzinha e calcular. A gente tem 4 das 5 variáveis. Eu tenho prazo? Tenho 120. Eu tenho N? Tenho 55. Eu tenho IPV? Tenho. Ele vai fazer um aporte inicial de 85. Tem PMT? Tem. Ele vai guardar R$ 800 por mês. Lembrando que tem taxa de carregamento na entrada. Então, não é R$ 800. Estou procurando o valor futuro. Tranquilo? Tranquilo, né? Vamos lá, então. Limpar a nossa HPzinha. Bem tranquilona. Eu tenho aqui... Qual que é o meu prazo? 120. N, qual que é o meu I? 55. Qual que é o meu PV? 85 mil. Esse PV é positivo ou negativo? Ele vai fazer um aporte inicial. Negativo. Para trocar o sinalzinho, CHS, PV. Ele vai fazer um aporte inicial de 792, né? Porque é 800 menos 1%. Concordam? Então, 792, CHS, PMT, porque ele vai fazer o aporte agora. E quanto eu estou procurando? 298.26694. Tem essa resposta? Tem. A gente vai, marca a letra B e errou. Por que que eu errei o meu exercício? O que que aconteceu? GBEG. Onde passou direto? No GBEG. Perfeito. Por quê? Ele está me dizendo que o cliente vai fazer uma contribuição imediatamente, ou seja, tem aporte na entrada. Além dos R$ 800 que ele está guardando todos os meses, nos 85 mil que ele vai trazer agora, ele vai colocar 800 junto com esses 85. Quando eu estou falando de parcela antecipada, de parcela imediata,
de parcela paga no ato, eu tenho que acionar o BEG, o G7. Lembram? É só apertar G7 para ele aparecer na HP. Então, Larissa, mas tem a resposta? Tem. Sempre vai ter, tá? Sempre vai ter. A prova é isso. É uma pegadinha? É. A prova quer, além de testar o seu conhecimento, quer saber se você está prestando atenção no que você está lendo. Façam a prova com calma, vocês têm 3 horas e meia para fazer a prova. Tá? Então, vamos aqui limpar HP, porque o meu cálculo está errado, FCLX. Inclusive, a minha HP aqui está sem o C, né? Que eu sempre falo para deixar Professora, não precisa ativado. apagar tudo, não. Basta colocar que ela aceita, viu? Abaixo você Sim, está sim, eu sei. Basta colocar o GBEG e apertar o FV de novo, que ela novamente que ele calcula. dá. Perfeito. Ela calcula assim. Ó, vou ativar o C aqui na minha calculadora. Sempre precisa ficar ativado, tá? Lembra? Store EEX. Store EEX. Agora eu vou colocar o GBEG. G7. Por que que é o 7? Porque o bag está aqui embaixo. Para tirar o beguin, eu aperto o G8, que é o G-end. Beleza? Posso refazer? Posso. 120 é o prazo. 0,55. Opa, apertei errado aqui. 0,55 é o I. 85.000 CHS PV. 792 CHS PMT FV. 299 04005 Alternativa A. Já acertei. Perfeito? Show de bola? É isso. E a prova é assim mesmo, tá, gente? É o lemar desse jeito. Para Nesses saber que vocês exercícios, estão a gente prestando sempre, atenção. Oi, desculpa, Tony, desculpa. nesses exercícios, a gente sempre tem que procurar essa história do imediato, né? Se não tiver, faz Procurem normal. por antecipado, Antecipado, imediato, imediato, no enfim. ato, sempre, Tá sempre, bom. sempre, sempre, tá? E aí, nesse sentido, o PGBL não faz diferença nenhuma, tá? Ele só quis ilustrar. Então, às vezes, a gente quer ficar procurando pelo em ovo, né? É assim que fala. Esse PGBL aí tá só passeando mesmo, tá? Ele só quis ilustrar para vocês o tipo de previdência que o cliente optou. Então, perfeito. Próxima questão. Vou ter outra questão de cálculo? Vou. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar minha HP e tirar o beguinho. Mesmo que eu utilize na próxima questão. Apenas pelo costume de não deixar na tela. Tá? Às vezes, na hora da prova, a gente fica tão nervoso que a gente não se lembra onde está errando e onde está deixando alguma coisa passar. Beleza? Vamos lá. 5. Um investidor acumulou 15.000 em um ano, efetuando aportes em um plano de previdência complementar e decidiu resgatar R$ 990. Ele teve como resgate líquido o valor de R$ 841,50. Com base nestas informações, podemos afirmar que a modalidade do plano e o regime de tributação escolhidos pelo cliente estão associados a um. Como que a gente vai descobrir isso? Com a calculadora. Como que eu vou saber o tipo de plano, de regime? Primeira coisa, meu cliente solicitou um resgate de 990. E ele recebeu líquido somente 841. Quanto desse percentual ele recebeu líquido? Vamos descobrir. O que eu faço? Pego a minha HP, limpo ela, FCLX, o meu Czinho está aqui. O que eu vou fazer? Vou dividir 841,50 pelo total. Eu preciso descobrir quanto do que ele recebeu equivale ao total que ele solicitou. Opa, 85%. Então, ele solicitou
990 e só recebeu 85% do saldo. Quanto que ele teve de imposto de renda ali? 15%. 15%. E foi somente sobre a rentabilidade? Não. Foi sobre o saldo total. Então, eu já sei que ele tem um plano do tipo PGBL. Ele solicitou 990 e só recebeu 85% dele. Então, tributou sobre os 990. Eu já sei que é um PGBL. Como eu vou descobrir o regime de tributação? Ele está falando que ele tinha o plano pelo prazo de 1 ano. Se eu solicito o resgate de um produto de previdência na tributação regressiva com 1 ano, qual é o valor do imposto para regressiva em 1 ano? 35%. Foi 35% que ele perdeu? Não, foi 15%. Então, se não é regressiva, só pode ser progressiva. Essa questão das tabelas, gente, não precisa ficar apavorado. É muito importante a gente saber. E com o dia a dia do estudo, a gente acaba gravando, mas se na hora der aquele branco total, a Ambima disponibiliza para vocês um formulário de informações complementares que vai ter todas as tabelas. Todas as informações necessárias vão estar presentes nesse formulário, tá? Todas as fórmulas, as tabelas, a tabela de imposto de renda regressiva, a tabela de previdência, tanto progressiva quanto regressiva, tá? Então, se vocês acharem muitas informações, apesar da gente acabar gravando, pelo costume de usar, no formulário de informações complementares, vocês têm essas informações em livre acesso na prova, tá? Não precisa ficar com medo. Então, o meu cliente tem uma PGBL do tipo progressiva. Alternativa certa, letra B ou A? B. PGBL progressivo, beleza? Outra coisa importante também, tem algumas coisas que eu gosto de associar e acaba ficando mais fácil para a gente. Quem faz PGBL é rico, rico. P de pedigree, quem tem grana, porque eles vão poder deduzir, eles vão conseguir guardar. Quem faz PGBL é rico, quem tem pedigree. Concordam comigo? Falou que tem pedigree, tem grana. Ó, o Tony tá falando que não. E quem faz VGBL é vira-lata, pobre. Para facilitar para vocês. E outra coisa importante, geralmente, aí a gente associa o P para o rico e o V para o vira-lata. Como que a gente associa nas tabelas de imposto de renda? O P de pobre e o R de rico, mesmo. Então, quem faz PGBL é rico. Geralmente, as PGBLs são em tabela regressiva. Quem faz VGBL é vira-lata, é pobre. Então, as tabelas vão para progressiva. E existe uma tributação também muito importante. Nós até tivemos uma atualização em relação ao tipo de tributação, mas as coisas estão meio obscuras ainda, até para a gente que está no mercado, que a gente pergunta e ninguém sabe responder direito como é que vai ser, porque não está executando ainda, a gente fica meio perdido. Pensem que todas as previdências deveriam ser abertas no plano de regime progressivo. Por quê? Porque se eu estou no progressivo, eu posso migrar para o regressivo. Uma vez no plano regressivo, eu não consigo mais voltar para o progressivo. Como que a gente grava isso? É P e R. Sou pobre. Quero ficar rico? Quero. Quero. Claro que eu quero. Fiquei rico. Posso ficar pobre de novo? Não.
Pronto, vocês não vão mais esquecer Ah, as conversões. Nunca mais. Nunca mais. De progressivo para regressivo pode, de regressivo para progressivo não pode. Boa dica? Não vou mais esquecer. Show de essa bola, então? mudança que teve agora não cai ainda, né? Essa O mudança quê? agora de janeiro, porque assim, era um problema realmente, né? Porque você ia Não, escorrer, geralmente você fazia o plano, você está no começo de carreira. Você não tá sabe todo como mundo é que vai ser lá perdido. no final, né? Aí lá no final, A gente então você não tinha. sabe se vai É, valer para cada resgate que o cliente fizer, se a partir do momento em que ele fez o resgate, o plano está definido. Para os novos planos, foi aberta a possibilidade de quem está no regressivo voltar para progressivo. Então, está tudo muito confuso ainda, até para a gente que está no mercado. A gente já teve várias lives com eles e sabe que aquela pessoa que explica tudo e não fala nada? Eles estão assim. Então, a gente tem muitas questões ainda para entender como que de fato vai funcionar o novo regime da Previdência, tá? Mas a gente vai atualizando. Não se preocupem com isso na a prova, tá, prova não gente? O vale. livro leva 6 meses para atualizar um negócio que ainda nem está certo. Então, a gente ainda tem muitos questionamentos a fazer para a própria Previc, para a própria SUSEP, para a gente entender para o próprio Conselho Nacional de Seguros Privados como que isso vai ficar, tá? Mas fiquem atentos às notícias aí da mídia. Número 6. Seu cliente tem 50 anos e rendimentos mensais de 1.500. Pouquinho, né? Salário mínimo aí que esse cliente tem. Ele faz a declaração de imposto de renda por formulário simplificado. Ele deseja fazer um plano de previdência para receber R$ 1.500 mensais a partir dos 60 anos. Qual é o plano mais indicado para ele? Primeira coisa, eu já consigo eliminar duas questões. Ele faz formulário de R simples, não faz PGBL. Já eliminei 50% da questão. O que eu vou recomendar para esse cliente? Ele vai acumular por 10 anos o recurso. Ele quer receber R$ 1.500 mensais. Automaticamente, a minha cabeça me leva a pensar, se eu não sei muito bem como funciona a regra, que 10 anos é 10%. Ele vai ficar 10 anos, então eu vou fazer um regressivo para ele. É o mais indicado? Não é o indicado. Por quê? A tabela progressiva tem a ver com a renda. É a mesma tabela que obedece o nosso salário, o nosso IR. E a tabela regressiva tem a ver com o prazo. Quanto mais tempo o meu cliente ficar, menor é a alíquota que ele vai pagar. Mas, nesse sentido, é muito importante a gente entender também quanto o meu cliente tem de renda. Por quê? Já foi atualizada, né, a tabela de imposto, mas a tabela de imposto de renda tem duas alíquotas antes da alíquota de 10, que é a isenta e a de 7,5. Então, eu preciso ter na minha cabeça se faz mais sentido para o meu cliente não pagar nada, pagar 7,5 ou pagar 10 daqui 10 anos. Nesse sentido, o nosso cliente quer receber R$ 1.500 mensais. Se ele ficar na tabela progressiva, ele está completamente isento de imposto. Se eu coloco ele lá na regressiva, ele vai pagar 10%. Faz sentido se ele pode ser isento? Não. Então, VGBL do tipo progressivo, tá? Nem sempre a tabela progressiva é vilã, tá, gente? Larissa, mas pode chegar a 27,5. Tudo depende. Tudo depende. Se eu tenho um cliente que está chegando na tabela de 27,5, quer dizer que esse cliente tem muita renda. Ele não deveria estar nesta tabela. Ele tem que ir lá para a regressiva para pagar 10, tá? Então, fiquem atentos com isso também. Alternativa correta, letra D. Número 7. Uma diferença entre o PGBL e o PGBL é o fato de que no D é possível deduzir até certo limite a contribuição da base de cálculo da declaração só a letra.
No B precisa deduzir, não já está dividido, né? Quem faz decisões de gosto? P. PGBL. Vamos ver a letra B. PGBL. É possível deduzir a questão o valor das contribuições da base de cálculo de IR na declaração anual do imposto da pessoa física. Vocês assim? O PGBL é repassado ao participante com todo o rendimento obtido durante a acumulação. Opa, passei aqui. Estou voltando, estou voltando. Essa aqui que a gente está. Letra D. Show? Tá bom? Tá bom o som? VGBL é repassado ao participante todo o rendimento obtido durante o período de acumulação. Isso não tem nada a ver, né, gente? Se é P ou V para ser repassado para o cliente, né? Com certeza, então, a letra B. Somente é possível deduzir da base de cálculo do IR o PGBL. Beleza? V, não. O slide está na questão 4. Opa, mudou não? Então, deixa eu compartilhar de novo. Vê se agora mudou. Não mudou? Voltou para o 7? Chique. Então, letra B, alternativa 7, letra B. Só posso deduzir da base de cálculo no PGBL. Belezura? Isso não pode ter dúvidas, hein, gente? Pelo amor de Deus. Número 8. O seu cliente contribuiu por 30 anos em um PGBL, formando uma reserva de 590 mil, sendo 206.500 a rentabilidade. O regime tributário escolhido por ele foi o regressivo. Ele pretende converter em renda vitalícia o valor mensal de R$ 5.000 por mês. Qual é o valor líquido que ele vai receber? Esse tipo de questão é muito comum na prova de vocês. Muito comum, tá? E o que a gente precisa saber? Da parte do todo, dos 590 mil que ele guardou, uma parte veio do aporte e uma parte veio do que rendeu. Por que é importante a gente saber isso? Porque nos VGBLs, os aportes não são tributáveis, somente a rentabilidade. E destes 5.000 que ele vai receber todos os meses, uma parte vem do aporte, uma parte vem da rentabilidade. É exatamente essa proporção que a gente precisa descobrir para entender qual é a parte de rentabilidade que vai sofrer a tributação. Beleza? Como é que a gente descobre isso? Lá na querida HP, nossa fiel escudeira, né, gente? Como que a gente usa essa menina? Então, o que eu preciso descobrir? 206.500 são quantos por cento de 590 mil? É só dividir, beleza? 35%. Então, 65% é aporte, 35% é renda, beleza? É assim que a gente precisa entender. Por que eu sei que é 35% que é renda? Porque foi o valor que eu coloquei. 206.500 dividido pelo todo é 35%. Belezura? Cheguei nos 35%. Então, quanto que ele vai ter de rentabilidade por mês? 5.000. Então, dos 5.000 que ele vai ter, 65% é aporte. 3.250 não sofrem nenhum tipo de tributação. Beleza, deixo ele quietinho lá. Preciso diminuir 5.000 disso aqui, né? Fiquei com 1.750.
Esse é o valor que vai sofrer tributação. Deu para entender? Posso tirar esse CHS daqui da frente, sem problemas nenhum. Qual que é o valor de imposto que vai entrar aqui? Vamos descobrir. Ele está falando que ele ficou 30 anos no plano e o regime foi o regressivo. Quantos por cento de imposto? 10%. Concordam? Então, belezura. Enter 10% menos 1.575. Enter. Qual que é a parte que não sofre tributação? 3.250. Concordam? Mais. A cada R$ 5.000 que o meu cliente resgata, recebe de renda, cai na conta dele 4.825. Beleza? Dá para entender? Então, ficamos aí com a alternativa letrinha D. Tranquilidade? É muito comum cair isso na prova de vocês. Muito, muito, muito mesmo. Vão ter várias questões nesse sentido. Tanto é aporte, tanto é rendimento. Às vezes vai aparecer para vocês, na mesma questão que o cliente tinha 2 planos de previdência, um P e um V, aí ele resgata 5.000 de cada plano, quanto que ele ganha de fato por mês. Cada plano é um regime tributário. Dá para fazer, com calma, tá? Não precisa apavorar, vocês têm muito tempo, vocês têm papel e caneta, dá para fazer tudo tranquilo, tá? Andressa pediu para a gente refazer o cálculo, vamos lá. Ó, Andressa, vou zerar aqui a HP. Deu para entender como é que a gente chegou nos 35? De 35 e 65? Deu? Então, beleza. Ele quer receber por mês R$ 5.000, ok? Isso está escrito lá no exercício. Desses 5.000, quanto é aporte? 65%, concorda? É a mesma proporção do todo. Então, 65% é equivalente a 3.250. Esse valor não tem nenhum tipo de tributo, porque isso é aporte e a gente está falando de um VGBL. Para chegar em 5.000, falta 1.750, concorda? Para fechar os 5.000. Eu posso tirar esse CHS daqui, não tem problema nenhum. Então, 1.750 é os 35.000, é os 35%, que é equivalente à rentabilidade. Como que eu sei que é 10%? No próprio exercício, ele me fala que o cliente ficou 30 anos no VGBL e o plano é regressivo. Depois de 10 anos, a tributação é de 10%. Então, eu tiro 10% de 1.750, que fica 175 menos. O meu cliente fica com 1.575. Mas eu preciso somar a parte que não sofre tributação, que era de 3.250. Lembra? A gente já deixou esse valor separadinho lá em cima. É só somar. 4.825. Deu para entender? Tranquilo? Show de bola. Então, aí, alternativa D. Vamos fazer o próximo. Ó, esse é igualzinho. Um cliente fez um investimento em VGBL há 20 anos. O saldo atual é de R$ 500.000. Deste valor, 223.540 é rentabilidade. O cliente deseja fazer um resgate parcial de 201.570. O regime de tributação foi progressivo. Qual é o imposto retido na fonte? Aqui ele está perguntando quanto o nosso cliente pagou de IR, não quanto ele está resgatando líquido, tá? Então, tomem cuidado com as perguntas. Belezura? Vamos lá, então. Meu cliente fez um aporte, ele tem um saldo atual de R$ 500.000. Então, vamos apagar aqui a minha HP. Meu cliente tem R$ 500.000.
Desse meio milhão, quanto é aporte? Quanto é rentabilidade? 223.540. Vamos descobrir do todo quanto é a rentabilidade. 223.540, enter, 500 mil, divide, 0,45. Vamos puxar um F6 aqui para ficar mais detalhado, tá? 0,447080. Aproximadamente 40, quase 45%, né? 44.708. Beleza? Então, eu sei que dos 500 mil, 44% aproximadamente é renda. Renda. Os outros 56 é aporte. Tranquilo? Então, beleza. Eu já descobri que é 44.708. Qual que é o valor do resgate que o meu cliente vai fazer? 201.570. Beleza. 201.570. Enter. Preciso multiplicar pela rentabilidade, né? Para descobrir aqui... Opa, fiz errado. 201.570. Enter. 0,44708. Multiplico. 90.117,91 aproximadamente. Este valor é o equivalente à rentabilidade dentro do total que ele está resgatando. Beleza? Deu para entender? Ele está resgatando 201.570. Dentro desses 201, 56% é aporte, 44% é renda. 90.117 é a parte que veio da renda. Mas essa renda é isso que o exercício quer? Não é. Eu tenho essa resposta? Tenho. É isso que o exercício quer? Não. Ele quer saber qual foi o imposto de renda retido na fonte. Então, eu preciso aplicar o desconto nestes 90 mil. Quanto tempo meu cliente ficou no VGBL? 20 anos. Qual foi o regime que ele escolheu? Progressivo. Qual é o valor do imposto de renda? Sempre de 15%. Sempre. Sempre. Tabela progressiva em resgate é 15 na fonte mais ajuste anual no ano seguinte. Tá? Se for regime regressivo, por que que é isso? O regime progressivo também é conhecido como compensável. Por quê? Por que que é compensável? No ajuste do ano seguinte do imposto de renda, você pode ter que compensar a receita na diferença até chegar em 27,5, ou a receita pode ter que te devolver, visto que ela não deveria ter te cobrado os 15%. Mas ela só sabe que ela precisa devolver se ela te cobrar, senão ela não tem como saber. Concordam? Pode ser que a receita tenha valores a te restituir, ou você deva valores para ela, dependendo do valor que você resgatou na fonte, ok? O regime regressivo é também conhecido por definitivo. O regressivo pagou na fonte e acabou, tá? No regressivo não tem compensação de ajuste na tabela na declaração do imposto de renda no ano seguinte, ok? A Receita só sabe que ela precisa te devolver se ela te cobrar. E esse é o progressivo, ok? Sempre que eu estou fazendo um resgate em tabela progressiva, o imposto é de 15% na fonte. Show do milhão? Então, preciso aplicar 15% aqui, né?
Enter, Enter, 15%. Olha aqui o valor do meu imposto, 13.517,69, né? Dá para puxar um F2 aqui? Dá. Tem essa respostinha? Tem. Na letra C. 13.517,69. Letra C de ceia. Deu para pegar o cálculo? Cai muito disso na prova. Muito, muito mesmo. Muito. Os cálculos de previdência, basicamente, são assim. Tá? Vai mudar só o número, tá, gente? O fundamento é o mesmo. Questão 10. Um investidor que se aposentará daqui a mais de 10 anos e faz declaração completa do imposto de renda, decide contribuir com menos de 10% de sua renda tributável anual para completar a aposentadoria. Sabendo que esse investidor deverá ter uma renda anual de 40 mil, ele deveria ser orientado a aplicar em quê? Primeira coisa, tipo de tabela de imposto. Qual é a declaração que ele faz? Completa. Está falando aqui. Faz declaração completa de R. Com isso, eu já eliminei 50% do meu exercício. É completo, é PGBL. Muito bem. Se ele faz declaração completa, ele tem dinheiro. Ele tem valores a deduzir. Contribuições, dependentes, porque na simplificada você não pode colocar dependentes. Então, tem grana. Já eliminei 50% da minha questão. Tenho 50% de chance de acertar. PGBL, tenho certeza. Está falando que ele quer se aposentar daqui a mais de 10 anos. Opa, já me acendeu um alerta ali. Será que vale a pena a regressiva? Talvez valha. Ele quer ter uma renda anual de 40 mil reais. 40 mil. 40 mil é muita renda, né? Pela tabela de imposto regressivo, progressivo, é bastante renda. Será que ele vai ficar numa tabela de imposto progressiva acima de 10, se ele ganhar 40 mil por ano? Com certeza, né? É só a gente consultar a tabelinha. Com Bela. certeza ele vai ficar numa tabela acima de 10% se ele optar pelos 40 mil por ano. Então, o que que eu vou indicar para ele? Uma PGBL regressiva, para que ele pague 10%. Ele quer ficar mais de 10 anos no plano. Então, é uma P regressiva. Deu para entender? Tony está com a cara péssima. E derrubou a tabela. É pegadinha, né? Então, eu vou fazer um PGVL regressivo. Ele quer ter muita renda por ano. 40 mil, ele já vai estar ali na casa dos 20 e poucos por cento. Então, uma PGBL regressiva para esse cliente. Beleza? Nem sempre, gente, vai ter cálculo, tá? Mas a gente tem que entender a teoria para saber o que indicar. Nem sempre vão ter questões de cálculo, mas aí ele envolve várias coisas para a gente pensar. Fala, Tony. Ah, não, tranquilo, é que confundi a tabela, né? Aquela tabela mensal. Aí eu fui fazer a conta, acabei não tentando. Vamos lá. Próxima, número 11. Um determinado cliente investidor investiu por anos em um PGBL. No momento da aposentadoria, decidiu transformar uma renda em vitalícia. Após o recebimento da renda vitalícia, observou-se um déficit atuarial no pagamento do benefício. Nesse caso, quem deve arcar com o déficit? O prejuízo é de quem? A patrocinadora? O investidor? A seguradora que comercializou o plano ou a própria SUSEP? Quem errou no cálculo?
Seguradora, né? A seguradora, que errou no cálculo. Por quê? Isso aqui é uma Renda coisa muito vitalícia. importante também. No caso das rendas vitalícias, e é o único caso em que isso vai acontecer, a seguradora, ela pega uma tábua atuarial. O que é tábua atuarial? Nada mais, nada menos que a expectativa de vida que a seguradora tem em relação a nós. É quanto tempo ela ainda acha que eu vou viver. É isso que é tábua atuarial, tá? E a mais nova aí que a gente tem hoje em dia comercializando no Brasil é a AT2000, que foi feita no ano 2000, com a expectativa de vida da população do ano 2000 para cá. Então, por exemplo, tem uma outra muito famosa, que vai estar aí no nosso próximo exercício, que é a AT83. A AT83 não quer dizer que ela ache que você vai viver 83 anos, tá? A galera confunde muito isso. Ela foi feita no ano 1983, com a expectativa de vida da população naquele ano. Então, se eu for comparar uma 2000 com uma 83, é claro que a 83, a expectativa de vida é muito menor. Concorda? Então, o valor calculado de renda vitalícia na 83 é muito mais alto do que na 2000. Porque na 2000 eu acho que as pessoas vão viver muito mais tempo. Então, a seguradora, para ela não ficar no prejuízo, ela faz um cálculo. Ah, eu acho que ele vai viver mais 40 anos, eu vou pagar uma parcela desse tamanhozinho. Se eu acho que ele vai viver mais 20, eu acho que eu vou pagar uma parcelona desse tamanho. Por quê? Também não é interesse, né? Não deveria ser intenção da seguradora ficar com o valor que você acumulou. Então, ela faz um cálculo. Você acumulou R$ 1 milhão e ela acha que você vai viver mais 30 anos. Ela tem 30 anos para te devolver esse 1 milhão. Se você viver 40 anos, ela que está no prejuízo. Porque é ela que fez o cálculo errado. Agora, se você morrer no mês seguinte, lucro para ela. Ela que vai ficar com o dinheiro todo que lhe pertencia. Então, se a seguradora erra o cálculo, o problema é dela. É ela que vai arcar com o déficit. Porque a gente está falando de uma renda do tipo vitalícia. Enquanto existir vida, existirá renda. Beleza? Acabou a vida, acabou a renda. É direto, tá, gente? Então, muitas vezes a gente vai observar em planos de previdência, né? Por isso que quando a gente está fazendo, galera que está no banco, contratando um plano de previdência, a gente coloca a idade de aposentadoria com 115 anos, 110 anos. É o máximo que o banco dá para a gente colocar. Por quê? Porque se o investidor... Normalmente, as aposentadorias, as previdências, elas são criadas para os beneficiários. O dono do plano, ele não tem, muitas vezes, intenção de viver daquela renda. Ele está protegendo, de fato, a família dele. Então, se ele vier a faltar, aquilo vai para o beneficiário mesmo, tá? Então, e inclusive aconteceu isso um caso recente comigo aqui na agência, chegou a data de aposentadoria de um cliente, era agora em abril de 24, e ele falou, eu não quero me aposentar, eu não tô muito jovem. E nós jogamos para mais 15 anos a renda dele de acumulação. É só a gente entrar e mudar a data, é uma coisa bem simples, tá? Até porque a seguradora avisa o participante 90 dias antes de que o plano dele está chegando ao fim, mas também é muito importante vocês saberem que não acontece conversão automática, tá, gente? Não acontece. Nosso cliente esqueceu de pedir a prorrogação do prazo, automaticamente aquilo vai virar renda. Não é assim que funciona na prática, tá? A seguradora avisa, o cliente pode alterar a data, existe prazo para isso, claro, mas não acontece de forma automática, tá? A alternativa correta é a letra C, a seguradora que comercializou o plano. Também tem a BMMS. Essa é uma tábua que hoje está sendo mais usada, tá, Tônia? É a BM mesmo. Ela é a tábua que as seguradoras estão levando mais em consideração, porque ela é mais atual. Show do milhão. Número 12. Um investidor fez uma aplicação em um PGBL e escolheu o regime
Compensável. Progressivo. Se lascou, né? Ao solicitar o resgate, esse investidor pergunta sobre o IR que será retido na fonte. Qual é a alíquota? Não tem que titubear nesse tipo de questão, tá, gente? Não importa se é P, se é V. Tá perguntando qual é o IR, qual é a tabela que vai mandar. Se eu estou falando de tabela progressiva, é 15 na fonte mais ajuste no ano seguinte. Não tem conversa, tá? É 15 na fonte mais ajuste para tabelas progressivas, compensáveis. Regressiva é definitiva. Beleza? É sem dúvida 15% sobre o valor total do resgate, porque eu estou falando de um plano gerador de benefício livre, uma PGBL. Tranquilo essa, né? Número 12, letra A. Número 13, essa é ótima. Uma cliente pretende se aposentar daqui a 15 anos com uma renda vitalícia nominal de R$ 10.000. Prevê que vai receber da Previdência Social uma renda nominal de R$ 2.800. A taxa de juros é de 0,6% ao mês. Quanto o cliente precisa acumular na Previdência Complementar para conseguir atingir o objetivo dele, considerando que ele tem todos os meses um imposto de 15%. Várias coisas para a gente pensar nessa questão. Primeira coisa, ele precisa de R$ 10.000 no todo. Quanto ele já tem da Previdência? 2.800. Isso ele já tem. Ele precisa de 10.000 para bancar tudo. 2.800 ele já tem. Então, a Previdência não precisa pagar 10.000 para ele. 2.800 ele já tem garantido. Só que ele tem imposto de renda na parcela. Então, para cada parcela que ele ganhar, ele precisa de 7.200 líquido. Então, eu preciso acrescentar o valor do IR na parcela para quando descontar, ele ter 7.200 líquido. Beleza? Como que a gente descobre essa parcela? Vamos pegar aqui o nosso HP. Ele precisa de quantos por cento de imposto? 15. Então, eu vou dividir os 7.200 por 85. 0,85. Divido. Esse é o valor de parcela que o meu cliente precisa ter. Por quê? Quando eu tirar 15% daí, ele vai ficar com 7.200 líquidos. Deu para entender como é que eu cheguei aqui? Ó, ele precisa de um imposto de 15%, é o que ele tem. Ele já tem isso. Como é que eu sei que a parcela é 7.200? 10.000 menos 2.800 que ele já ganha do INSS. Beleza? Então, eu já sei que a parcela é 7.200. Como que eu cheguei no 0,85? 100%, enter, 15%, que é 1, né, gente? É 1, enter, 15% menos 85. É aqui que eu cheguei na divisão da parcela. Mesma coisa que multiplicar, tá? 7.200, enter, 0,85 divido. Essa é a parcela que o meu cliente precisa, de fato, ganhar da Previdência complementar dele. É assim que ele precisa. E outra coisa, esse cliente precisa desta renda para sempre. Ele quer uma renda vitalícia. Então, ele precisa de perpetuidade de renda. Eu que dei aula de matemática financeira para vocês, então, com certeza, eu falei de perpetuidade da renda. E eu ensinei um macete super fácil da gente calcular perpetuidade. Dá para calcular por N, IPV, PMT e FV? Dá. Mas é muito mais longo. Então, o que a gente precisa ter?
sempre, sempre, o exercício vai fornecer qual é o valor da taxa ou qual é o valor do aporte inicial. Um dos dois eu preciso ter. E, claro, a parcela, né? A parcela sempre vai ser dada. Nesse caso, eu estou tentando descobrir qual é o valor do todo. Eu tenho a taxa, que é 0,60, e eu tenho a parcela, que é de 8.470,59. Então, eu vou pegar aqui minha querida e vou fazer o quê? Multiplicar. Opa, fiz errado. Então, qual que é o macete da perpetuidade? Taxa ou renda? Enter. Parcela, 8.470,59. Percentual T. Ó, já descobri. Muito fácil, né? Essa é muito tranquila. O que que a gente precisa entender para não cair nas pegadinhas? Que ele não precisa de 10.000 e que ele também não precisa de 7.200 por causa do imposto de renda. E o detalhe mais predominante é a perpetuidade da renda. Esse valor nunca pode acabar. Todos os meses ele quer tirar, ele precisa tirar, né? 8.470 e no mês seguinte ele precisa do mesmo valor. Então, o todo, a base, nunca pode acabar, porque a renda nunca pode acabar. Se eu começo a tirar parcelas maiores do todo, uma hora a fonte vai secar. E não é isso que o nosso cliente quer. Então, aí, de fato, é uma questão puramente de interpretação. Pura. O cálculo da renda vitalícia, dá para entender, dá para chegar, precisa descobrir qual é o valor da parcela, que é 7.200 mais 15% de imposto nesta parcela, tá? O cálculo bem tranquilo. Ó, eu tenho a taxa 0,60. Enter. Qual é a minha parcela? 8.470,59. Percentual T. 1.411.765. É isso que o meu cliente precisa acumular aproximadamente para conseguir ter a renda vitalícia dele. A alternativa correta, letra C. Número 14. Só uma questão, professora. Você pode. Se a gente fosse considerar um caso de vida real, provavelmente esse seria o caso, né, de uma tributação de 15%, né? Porque ele está somando aquela de 2.800, assim, provavelmente seria melhor o regime regressivo aí, né? Para ele pegar a alíquota de 10, tudo que for para cima. Exatamente. Não, não, Mas beleza. o É só. problema, às vezes, da regressiva Não, entendi. é a parcela inicial, porque até ele atingir 10%, mas ele está se aposentando daqui 15 anos. Entendi. Ele vai estar, Pega da se a última, gente pensar que da ele vai primeira. receber 10.000 por ano, por mês, isso dá 120.000, 130.000, né? Considerando aí 13º, 130.000 reais mensais para esse cliente. Então, com certeza, é a tabela regressiva para ele, porque ele estoura o teto da progressiva com glória, né? Então, se ele pode pagar 10, por que que ele vai pagar 27,5, né? Ele estoura aí 2 vezes o teto da Previdência. Próximo. Um investidor deseja uma renda vitalícia de 5.000. Se decidir aderir a um VGBL em regime tributário progressivo, sendo R$ 1.000 a parte correspondente ao rendimento, qual é o valor líquido de renda que esse cliente vai ter? Essa aí bem tranquila, né? O meu cliente tem um VGBL em que todos os meses ele vai tirar R$ 5.000. Destes 5.000, 1.000 é rentabilidade. O regime de tributação é o progressivo. Quanto que esse cliente sofre de imposto de renda?
Quanto que ele ganha no final líquido? Se ele está tirando R$ 5.000 por mês, o regime de tributação é progressivo, R$ 1.000 é a renda, quanto que ele ganha por mês? 5.000. 5.000. Por que que ele ganha R$ 5.000 por mês? Por que que ele ganha R$ 5.000 por mês? Porque R$ 1.000 não são tributáveis. Ele é isento. Por que que ele não sofre 15% de imposto na fonte? Porque ele não vai fazer resgate. Já é a renda convertida. Em nenhum momento o exercício cita resgate. Se fosse resgate, tinha 15% em cima dos 1.000. Beleza? Está falando que já é a renda vitalícia desse cliente. R$ 1.000 em tabela progressiva é isento de imposto. 4.000 não são tributáveis mesmo, porque é um VGBL. R$ 1.000 não é tributável porque está na alíquota isenta. Então, ele recebe líquido 5.000. Deu para entender? Deu para pegar? Show de bola? Então, R$ 5.000 mesmo, direto. O cliente não sofre tributação porque não fala que é resgate, é renda, tá? Tomem cuidado com isso. 15, deixa eu ver se a gente tem mais uma aqui, acho que tem. Vamos fazer a 15 e a 16, vamos fazer sábado, que ela é grandona. Um segurado possui um plano de previdência de tábua atuarial até 83, bem antiga, né? E deseja se aposentar com renda mensal prazo certo. O que é renda mensal prazo certo? Aquela que tem data para acabar. Então, se o cliente falecer antes da data da finalização do recebimento, o beneficiário indicado recebe o restante da renda, tá? Do prazo indicado pelo instituidor do plano. Ele recebeu uma proposta para fazer portabilidade para um outro plano de previdência com rentabilidade semelhante, risco similar e menor taxa de administração. Sobre a portabilidade, você, como um consultor de investimentos, diz que para fazer a portabilidade, apenas só se for para a mesma tábua atuarial, fazer a portabilidade somente para uma tábua atuarial mais antiga, fazer a portabilidade independe da tábua atuarial do novo plano, fazer a portabilidade somente para uma tábua atuarial mais nova. O que a gente vai falar para esse cliente? Então, vamos lá. Ele tem uma tábua atuarial 83, que é aquela bem antigona que foi criada no ano de 1983. Ele está recebendo uma proposta para mudar de plano. No plano novo, a rentabilidade é semelhante, beleza. O risco também, menor taxa de administração. Opa, isso aí me interessa. Se eu estou reduzindo o custo, me interessa. Então, o que a gente mais tem que levar em consideração? A tábua atuarial do meu cliente. Para fazer a portabilidade, se a tábua atuarial for a mesma, ele vai mudar 6 por meia dúzia, mas ele tem uma taxa de administração menor. Gostei dessa. Vamos ver. Para fazer a portabilidade somente se a tábua atuarial for mais antiga? Também gosto dessa. Por quê? Ele tem menor taxa de administração.
Se ele vai para uma tábua atuarial mais antiga, a renda dele muda, concorda? Porque quanto mais antigo, maior é a renda. Concordam? Gostei dessa também. Para fazer a portabilidade, independe da tábua atuarial do novo plano? Talvez. Para fazer a portabilidade somente para uma tábua mais nova? Essa com certeza não, né? Porque a renda dele vai diminuir. Nesse caso, qual é a nossa alternativa mais correta? A letra C. Por que que a letra C é a correta? Qual é o tipo de renda do meu cliente? Prazo certo. Eu só uso tábua atuarial em renda mensal vitalícia. Então, se o meu cliente vai com uma renda mensal prazo certo, não importa a tábua atuarial dele. Isso não vai influenciar em absolutamente nada na escolha do plano, tá? Então, ele deve migrar porque ele tem uma taxa de administração menor. Ele deve migrar. Esquece tábua atuarial. Podia ser tábua atuarial 20. Não ia fazer diferença para o nosso cliente por conta do tipo de renda, tá? Que é a prazo certo. Tábua atuarial somente para renda do tipo vitalícia. Nem na temporária a tábua atuarial é necessária, tá? Porque no tipo de renda temporária, é o cliente que decide quanto ele quer receber. Então, diferente da prazo certo. A prazo certo é calculada de acordo com o prazo que ele quer receber. Aí tem a ver com o tempo. Ah, eu acumulei R$ 1 milhão e quero receber em 10 anos. Então, para que isso seja verídico, você consegue receber X mil por cento, X mil reais ao ano, ao mês, né? Para ser mais exato. Agora, quando o cliente decide o valor que ele quer de renda, a gente fala de uma temporária. E aí é o que eu disse para vocês. Se você tem a temporária, enquanto existir vida, existirá renda. E enquanto existirá renda, existirá pagamento. Se o pagamento acabou, a fonte secou e você está vivo, sinto muito, né? A seguradora não tem mais nada a ver com o seu problema. Se você achava que ia viver muito mais do que a renda que você teve, melhor fosse ter optado por uma vitalícia, né? Então, muitas vezes, quando a gente observa, tá, gente? Quando a gente vê, é muito raro a gente ver clientes convertendo a previdência em renda, eles optam, de fato, pela prazo certo ou pela reversível ao cônjuge ou ao beneficiário, que normalmente é ao menor, reversível ao menor, que é o filho, né? Algumas seguradoras liberam esse tipo de previdência, algumas não, porque aquilo, a renda nunca tem fim, né? O instituidor do plano falece, passa para o cônjuge falece e ainda deixa para os filhos. Então, normalmente, esses planos de previdência são caros, porque a previdência vai pagar aquilo ali, sabe Deus até quando, né? Então, são planos de previdências caros, tá? Caros. Que aí podem ter, sim, taxa de carregamento, aí todas as outras taxas que ficam incluídas ali a cargo da própria seguradora que está oferecendo o plano, tá? Então, acontece desta maneira. A gente tem mais aí umas 15 questões pela frente que a gente vai fazer no sábado, tá beleza? Essa próxima aqui é bem complexa, então a gente vai precisar de mais tempo para poder explicar, porque cai bastante esse tipo de questão também na prova de vocês. Tranquilidade? Deu para pegar? Deixa eu ver, alguém mandou uma mensagem aqui para mim. Mais ou menos, num plano... O que é um plano BD? Benefício definido, não é? No plano de benefício definido, você tem que fazer aportes para cobrir prejuízos de uma tábua atuarial. Sim, sim. Neste caso, sim, tá, o velho lobo? Neste caso, exatamente. Eles vão... Nós temos, né, eventualmente fazer aportes para cobrir
e a gente usa a tábua atuarial. Mas nos tipos de renda de previdência, ela vai se enquadrar somente quando o cliente opta, quando ele opta, tá, gente? Pela renda mensal vitalícia, o que é muito raro, muito raro. Porque geralmente as pessoas têm um volume, né? E muitas vezes nem importa o tamanho do saldo. O saldo é da pessoa, é da família. Ele não quer deixar nenhum real para a seguradora, né? Ele já pagou ali não sei quantos anos a taxa de administração do plano, então nem quando a gente vê clientes que não tem para quem deixar, que deixam para instituição de caridade, para igrejas, para, enfim, eles não optam pela renda vitalícia, porque quando eles falecerem, de fato, o recurso vai ficar para a seguradora, né? Não vai para absolutamente ninguém. E não tem, gente, testamento que mude, juiz que mude, tá? O plano foi escolhido lá, definido, assinado, renda mensal vitalícia, ele acabou, acabou. Então, do mesmo jeito que a gente pode ter um cliente que falece no mês seguinte, no ano seguinte, a gente pode ter clientes aí que vivam muito tempo. A gente teve um cliente que foi essa semana na agência, que era curador de uma senhorinha, ela faleceu na semana de completar 103 anos. Assim, aconteceu aqui na minha agência, aqui em Cabo Frio. Então, as pessoas realmente estão vivendo muito mais, sabe? Pela qualidade de vida, pela instrução. Aí a gente volta lá no início da aula, né, da leitura, do quanto hoje as pessoas são mais informadas, do quanto a medicina evoluiu, né? Imagina, de 1983 para cá, o quanto a medicina evoluiu, o quanto a gente cresceu nesse sentido, né? Então, a gente, antigamente, era muito raro a gente ver aí os centenários, né? E hoje talvez não seja uma coisa tão rara assim, né? Deixa eu ver que ele mandou aqui algo bem interessante que descobri que a tábua atuarial mais moderna é para uns... Isso, exatamente, dá 85 anos. Hoje é a nossa tábua. Em média, isso aí é a expectativa de vida da população mesmo. Alguns vivem muito mais, né, gente? Muito fora da curva. Tem gente que falece muito antes. Eu acho que como é a minha primeira aula de previdência para vocês, eu acho que eu nunca falei dele. Procurem na internet, tem um senhor que é conhecido como o terror do INSS. Procurem por ele na internet. A última vez que eu lembro de ter pesquisado sobre ele, ele estava com 120 e poucos anos. Pelo registro, tá? O bolo de aniversário dele, inclusive, tinha sido um INSS. Deixa eu procurar aqui junto com vocês. É só vocês digitarem terror do INSS. Que você... Olha lá, o terror do INSS. Na data, 115 anos, ele completou. Ó, o aposentado Andrelino Vieira ficou conhecido como terror do INSS após completar 123 anos em fevereiro. Ele mora em Aparecida de Goiânia. Ele nasceu no dia 21 de fevereiro de 1875. Ô, gente, é muito tempo, hein, de vida. Meu Deus do céu. É muita raça de tempo, né? Esse foi o tema da festa dele. Então, dizem que ele ainda está vivo, esse senhor lá de Aparecida de Goiânia, que ele aí é conhecido como terror do INSS. Imagina se as seguradoras errassem no cálculo desse jeito. Não tinha seguradora em pé no Brasil, né? Haja resseguradora, né, gente? Porque a seguradora também tem seguro, né? Saibam disso, que são as resseguradoras. Então, é bastante importante isso também. Mas, por favor, espero que vocês tenham visto. Se não viram, procurem a notícia de hoje, que é assim, aterrorizante, aterrorizante. Passou no Jornal Nacional, mas já estava sendo falada desde o dia da manhã, de uma mulher que foi a um banco pegar um empréstimo e levou o cadáver na cadeira de rodas. Procurem por isso na internet. Então, assim, gente, no banco dá de tudo, tá? No banco dá de tudo. Passou no Jornal Nacional, ela simulando que era tio dela, e me parece que, eu não sei se liberou o empréstimo, se não liberou.
eu vou dizer para vocês que ela desenterrou o cadáver. É um negócio assim de maluco, de maluco. Procurem, porque essa notícia é de hoje. Procurem que vocês vão olhar. Aí também não é para fazer isso, né, gente? Não é para fazer isso, né? Meu Deus do céu. Mas no banco só dá maluco, tá? Vou falar para vocês, é muito caso para contar. Tranquilo? No sábado a gente conversa, vocês me contam sobre essa reportagem que com certeza vai repercutir amanhã ainda, porque a primeira notícia foi no Jornal Nacional. Então, o vídeo é aterrorizante. Não é para ver o vídeo, tá, gente? Tem gente que aguenta, tem gente que não. Nossa. Mas para vocês verem a que nível chega a loucura das pessoas também dentro do banco. Que nem sempre uma pessoa que vai até uma instituição financeira, ela está bem intencionada. Então, a gente também fica muito nessa parte de cuidar também dos interesses do outro lado, né? Da organização, porque a gente mal intencionada tem um monte também dentro das agências. Tá bom? Até sábado. Bom descanso aí, já estamos falando há 20 minutos a mais. Mas até sábado, espero que vocês tenham aproveitado. 149 anos. Essa é a história da mulher mais velha, velho lobo, tá? Que é a que detém o recorde do Guinness Book. Ela morreu com 123 anos, 122 e um pouquinho. Ô, gente, eu nem sei se eu quero viver isso tudo. Se eu tiver saúde, eu quero. Se eu não tiver, né, eu acho que é o bem mais importante que a gente tem, sem dúvidas, é a saúde. Enquanto a gente tiver saúde, né, vamos aproveitar. Tá bom? Bom descanso. Até sabadão. Estudem e dúvidas tragam na semana que vem. Tá? Beijos.